cultivo de alimentos transgênicos está tão consolidado no Brasil que hoje já não faz mais sentido discutir a liberação dos produtos. Agora, o que coloca em lados opostos agricultores e ambientalistas é principalmente os limites para esse tipo de plantio. No Rio Grande do Sul, o assunto chegou aos tribunais. A soja transgênica inaugurou a polêmica sobre a produção de alimentos geneticamente modificados. O grão chegou ao Brasil na segunda metade da década de 1990 e foi pela porta dos fundos. O país ainda não permitia o uso dos transgênicos quando sementes contrabandeadas do Paraguai e da Argentina tomaram conta das lavouras, principalmente no Rio Grande do Sul. Hoje, o estado é o terceiro maior produtor de soja no país. Aqui, quase 100% das lavouras são cultivadas com variedades transgênicas. Uma realidade que, para muitos agricultores gaúchos, é um caminho sem volta. Nós não estamos discutindo, estamos mais discutindo a questão da transgenia ou não transgenia. Estamos discutindo assim, de aumento de produtividade. No momento que tu tem vamos dizer que um custo em torno de 900 a R$1.000 o hectare de uma soja transgênica, nós teríamos aí no mínimo R$1.400, R$1.500 na convencional. Mas esse diferencial que tanto agrada quem produz é questionado por ambientalistas gaúchos. E os ânimos ficam ainda mais acirrados quando se trata de lavouras próximo a áreas de conservação, como parques, florestas e estações ecológicas. Para este geógrafo, que administra as unidades estaduais de conservação, os riscos para a fauna e a flora realmente existem e os danos à natureza são inquestionáveis. A área de plantio de organismo geneticamente modificado, ela pode sim interferir e muito na biodiversidade. E a nossa maior missão é garantir a manutenção dessa biodiversidade. Eu não posso admitir, por exemplo, que um dado plantio possa fornecer alimentação para uma fauna terrestre que, por acaso, venha a sair de um parque, de uma unidade de conservação e vá lá se alimentar. A ciência como um todo ainda não tem garantia de que essa alimentação irregular, né, desse bicho possa interferir na cadeia reprodutiva depois e transferir uma certa contaminação biológica, né, contaminação genética. Essa discussão entre ambientalistas e produtores de todo o país obrigou o governo federal a regulamentar os limites para o plantio de transgênicos nessas áreas. Durante um bom tempo, o cultivo de organismos geneticamente modificados só podia ser feito fora da chamada zona de amortecimento, que equivale a um raio de 10 quilômetros no entorno da unidade de conservação. Mas em 2006, o governo cedeu à pressão dos agricultores e reduziu os limites. Em vez dos 10 quilômetros, a zona de amortecimento no entorno das unidades de conservação passou a ter 500, 800 ou 5.000 metros, dependendo do tipo de ecossistema do local. Uma concessão considerada grave para muitos ambientalistas. Teve gente que resolveu brigar na justiça. Foi o caso dessa bióloga que dirige uma organização não governamental de proteção ambiental em Porto Alegre. Ela propôs uma ação popular contra a decisão do Ministério do Meio Ambiente. O nosso caso no Rio Grande do Sul seria 500 metros, que é o caso da soja. Essa ação popular, qual era o objetivo dela? Era mostrar que havia uma ilegalidade em relação à resolução CONAMA, né, Conselho Nacional de Meio Ambiente, número 13 de 1990. Essa resolução CONAMA 1390, ela dizia o quê? Que a área circundante da unidade de conservação, num raio de 10 quilômetros, toda atividade que possa impactar a biota, né, aquele conjunto de seres vivos e meio físico ali, ela deve sofrer licenciamento. Tá? E deve ter ciência, né, anuência do órgão ambiental competente pelaquela unidade de conservação. E deu certo. Em março deste ano, a juíza da Vara Ambiental de Porto Alegre entendeu que as regras do governo federal para o plantio e cultivo dos transgênicos não podem ser aplicadas em unidades federais de conservação situadas no Rio Grande do Sul. Pelo menos aqui, a ordem é cumprir o que está previsto no Código Estadual do Meio Ambiente. O que essa decisão diz? Olha, que enquanto que não tiver um plano de manejo
Ou enquanto que tu não tiver uma alteração do plano de manejo, enfrentando especificamente a questão do plantio de organismos geneticamente modificados, vários 10 quilômetros do entorno que está estabelecido genericamente e não havendo estudo, há uma cautela. Para os agricultores, a decisão de limitar o cultivo da soja transgênica no entorno das unidades de conservação pode trazer prejuízos, principalmente para os pequenos produtores. Quando a gente fala em pequeno produtor, a gente não fala só na questão de ele estar no campo produzindo. Nós temos uma questão social muito importante. Porque no momento que nós começarmos a restringir essa questão de produtividade do pequeno produtor, nós temos que começar a pensar aonde nós vamos colocá-los. E, na verdade, nós vamos colocar, seria aonde? Nas periferias das cidades. Ou seja, o impacto ambiental seria muito maior. Ainda cabe recurso da decisão. Apesar de comemorar esta primeira vitória, os ambientalistas fazem um alerta. Nós temos que realmente repensar o que nós queremos para o nosso futuro, né? Nem é nosso futuro, já é nosso presente. As mudanças climáticas estão aí, não deixam ninguém duvidar de que realmente está acontecendo. As unidades de conservação ainda são os últimos redutos que se tem uma biodiversidade ainda de algum modo protegida. Tem coisas que a gente nem descobriu, daqui a pouco não temos mais.